Se você lê Shakespeare ou um livro de ciências, vamos supor que você estivesse fazendo um livro de anatomia para uma aula de medicina. Você não seria permitido passar no teste ou você nem pensaria em ler. Alegoricamente, pensando bem, sabe? Talvez em algumas pessoas a escápula não está aqui. Não está, sabe? Não aqui, está aqui. Não, isso significa o que diz. E a Bíblia é assim. As hermenêuticas adventistas, por outro lado, realmente derivam de Ellen Hoy. Agora, muitos adventistas hoje não são realmente ensinados isso. Mas o adventismo sabe disso internamente. E esta é uma citação dos portadores de luz para o remanescente, que é o adventista livro de história denominacional que é usado em Andrews. E esta é uma citação de Ellen. Isso foi, você pode ver a referência. Isso foi durante o tempo antes da igreja adventista ser organizada como uma igreja formal. 1863 foi o ano em que se organizou. Isso foi antes disso, quando os fundadores estavam elaborando as doutrinas, e eles chegariam a um lugar onde ela diz que eles não seriam capazes de entender o que as palavras significavam. E aqui está a citação dela. Eu seria levada em visão, e uma explicação clara dos trechos que estávamos estudando me seria dada. Quando não estava em visão, não conseguia entender essas coisas. Eles aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas. Nunca esquecerei que há alguns anos havia uma mulher ex-adventista que se tornou adventista para casar com ele. Professor de odontologia marido, certo? Então ela entendeu que ela não precisava aceitar Ellen White para ser batizada. E quando ela estava fazendo um curso de pós-graduação de Andrews, por remoto, você sabe, online, ela estava fazendo um curso online. E ela estava estudando a história denominacional. E ela leu esta citação. Ela disse que sabia. Ela havia sido cristã antes de se tornar adventista. Ela disse, eu li isso e eu sabia. Os fundadores não poderiam ter sido cristãos. Quando você é cristão, você nasce de novo e é habitado pelo Espírito Santo e ele interpreta a Bíblia. E ela disse, lembro-me de meus livros espalhados pelo balcão e eu apenas me inclinei sobre meus livros e chorei e disse, Deus, o que eu fiz? Então é daí que vem a hermenêutica adventista. Vem das interpretações de Ellen White, das Escrituras. Ela não entendia a Bíblia. Ela teve que ter uma visão externa. Interpretá-la. E aceitaram isso como verdade. Aqui está o que Hebreus diz. Pois a palavra de Deus é viva e ativa. Mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Penetrando até a divisão de alma e espírito. Você não consegue entender, não mais minucioso do que isso. Interno, de articulações e de medula e discernindo os pensamentos e intenções do coração. E nenhuma criatura está escondida de sua visão, mas todas estão nuas e expostas aos olhos dele. A quem devemos prestar contas. Então é assim que estamos baseando o nosso estudo. O que a Bíblia diz é o que significa. Agora, como isso aconteceu em nossa vida? Era meados dos anos 90. Estávamos estudando com nossos vizinhos, passando por capítulos da Bíblia toda semana em um estudo bíblico semanal. Chocado, quero dizer, nossos vizinhos eram cristãos e Richard pensava, poderíamos, convertê-los. Pensaram, bem, vamos apenas fazer um estudo da Bíblia. E então, estávamos passando por capítulo em contexto, algo que nunca tínhamos feito antes. E realmente, ficamos surpresos ao descobrir que o texto que pensávamos que significava certas coisas, não significava essas coisas no contexto do capítulo completo. Então, estávamos conversando todos os tipos de momentos de percepção. E uma noite, nosso mais velho, filho, com 12 anos na época, ele entrou no corredor e disse, olhe para isso, Hebreus 7:12, onde há uma mudança no sacerdócio, há uma mudança na lei. E Richard e eu dissemos, uau, nunca vi isso antes. Simplesmente não estava em nossas Bíblias antes. Então, foi aí que começou para nós. O que isso significa? Bem, se você realmente lê o versículo, significa que os sacerdotes mediam entre Deus e o homem de acordo com os termos da lei. E diferentes ordens de sacerdotes, onde há uma mudança no sacerdócio, significam diferentes tipos de lei. Tem que haver uma mudança da lei.
Qual foi o conceito chocante? Se você lê o versículo logo antes disso, Hebreus 7:11, ele explica um pouco mais. Agora, se perfeição, sabe, retidão, obediência perfeita, seja lá o que for, a retidão de Deus era alcançável através do sacerdócio levítico. E agora note isso, pois sob isso as pessoas receberam a lei. Que necessidade haveria de surgir outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não um chamado segundo a ordem de Arão? Bem, o que isso significa? Claramente. A Bíblia, em Hebreus 7, está explicando que existem 2 tipos de sacerdócio na Bíblia. Há o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. Seja lá o que for. Esses sacerdócios administram diferentes leis. O sacerdócio levítico administrava a lei mosaica. De fato, esse texto disse que Israel recebeu a lei sob o sacerdócio levítico. Em outras palavras, a lei não teria nem mesmo um significado se não existisse. Significado sem o sacerdócio levítico. Eles estão conectados. Você não pode separar o sacerdócio levítico da lei. A lei é administrada pelo sacerdócio levítico. Israel recebeu a lei com base nesse sacerdócio